Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com Érica Galvão. Érica Galvão, ela que é a fundadora da EG Mentoria, né? Isso. Mentoria. E ela trabalha aí com mentorias para pessoas que querem galgar aí mestrado E e doutorado. doutorado, né? Isso Exato. mesmo. Então, Érica, você pode me falar aí, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre você e também a sua iniciação, a sua introdução nessas áreas aí. Então, né, a mentoria surgiu assim. A mentoria para mestrado e doutorado, né? Antes eu fazia de graça, né? Sim. Só que ninguém dava valor. Então, ó, começa por aí. Tudo que você faz de graça, ninguém dá valor. Sim, é verdade. De graça não presta. As pessoas têm essa ideia, né? Isso. Então, eu não sabia cobrar. Eu fazia de graça isso, formatava trabalhos para artigos, pessoas que estavam às vezes na graduação, que tinha que fazer o TCC. Sim. E aí, com o tempo, eu fui me aperfeiçoando, né? Fui conhecendo que existiam cursos que me preparariam para montar a minha própria mentoria. Porque mentoria não é nada mais do que você ensinar outras pessoas a fazer o que você já viveu. Sim, Então, por exemplo, se você mesmo quiser montar uma mentoria para criar um podcast, crie seu podcast no seu nicho, você pode. Você tem sim, experiência para isso já. é verdade. Então, você pode criar uma mentoria. Então, se você tem qualquer ideia, se você já viveu qualquer coisa, você pode ensinar. Foi isso que eu Sim, fiz. sim, Eu tinha o sonho, eu queria fazer muito mestrado, mas eu vinha de uma faculdade privada. sim, E aí, na faculdade privada, você não tem tanta experiência, você não publica artigos, você basicamente trabalha para pagar a faculdade. sim. E muitas vezes tem exatamente isso, né? A faculdade acaba sendo bem cara, você tem que trabalhar, ralar muito, chegar lá. Então, quer dizer, você não tem como direcionar a sua vida para o estudo, exatamente. Isso, exato, E aí exato. você acaba não tendo tanto conhecimento quanto você tem na faculdade pública, né? Vamos dizer, o FRN, coisa assim, porque pelo menos é o que eu acho, estou só Uhum. falando o que eu acho. Porque você não tem o tempo que os outros têm, né? Na verdade a gente chama de atividades extracurriculares, né? Sim. Tipo assim, você faz as suas, você paga as disciplinas normais, mas nas faculdades públicas você tem um tempo, quando você tem mais tempo, você se dedica a fazer, participar de grupos de pesquisa, construir trabalhos e publicar artigos. Então, o seu currículo vai ficando melhor. E isso favorece você entrar no mestrado, no doutorado. Mas e quando você não tem isso? Porque você Uhum. precisou trabalhar? O que que você faz? Você procura uma mentoria. Ah, no caso, você usou mentoria antes? Não. Se eu soubesse que existia isso, eu teria pagado, com certeza. Porque eu Sim. tentei mestrado 4 vezes. Eu tô mestrado Eu 4 vezes. tentei 4 vezes e não dava certo, nunca dava certo. N problemas. Às vezes eu errava na inscrição, não mandava a documentação certa. Uhum. Às vezes foi o projeto que não estava muito bem escrito, faltava algo. Sim. E hoje em dia, na minha mentoria, eu ensino justamente a você não passar por isso, né? Sim. Você conseguir escrever um projeto que vai ser de cara aceito, porque a gente leva em consideração quem é o professor que eu vou selecionar para ser o meu orientador. Tem toda uma análise, não é só, eu tenho uma ideia, eu vou escrever. Não é assim, né? Então, você consegue saber quem vai ser o professor das pessoas? Consigo. Como é Como isso? é que eu faço, né? Eu olho dicas. Ai, Olha sabe aí. Dicas importantes, é? no doutorado. O doutorado, você já tem experiência do mestrado, então não é tão Sim. difícil. Mas quem está saindo da graduação e quer um mestrado é mais difícil, sim, porque você não conhece os professores muitas vezes, Uhum. você não sabe se ele vai gostar da sua ideia, não sabe, é tudo Uhum. incerto, é tudo um medo, você tem medo de tudo. Uhum. Então, o que é que eu faço? Eu abro o edital, eu olho a linha de pesquisa, as linhas de pesquisa que tem nesse edital, cada edital tem as linhas. Ai, esse trabalha com, sei lá, eu vou puxar para enfermagem, que eu sou enfermeira. Uhum. Então, saúde do trabalhador, ou dermatologia, ou estética, que tá muito em alta, né? Estética tá muito em Sim, alta. sim. Todo mundo faz algum treinamento, algum Na área curso da na estética. área da estética, porque estética dá dinheiro. Lembrando aí que minha mãe é esteticista, aqui mesmo Olha tem aí. uma clínica de estética. Então, se ela tivesse interesse de entrar no mestrado, ela poderia criar um projeto na área de estética para as próprias clientes, mas trabalhando no mestrado essa ideia para ficar ainda mais científica, né? Ah, Porque uma olha aí. ideia ela pode se tornar, ela sai do empirismo que a gente chama, que é aquele corriqueiro, que é o
o habitual, e Sim, aí a gente leva para o lado da faculdade, da academia, da universidade, e transforma isso em ciência. sim. Então, é por isso que você escreve um projeto e tenta a seleção de mestrado. Mas aí você abre lá o edital, vê as linhas de pesquisa, vê quem são os professores e abre o currículo lápis deles, gente. Currículo lápis é o segredo, é a identificação. Aí você vai ver lá o quê? Os trabalhos que ele orientou, quem Uhum, são essas pessoas que ele orientou, quais eram esses temas. uhum. Abre o trabalho dessas pessoas que ele orientou e vê se tem alguma coisa parecida com o que você quer. Pronto, é muito simples. Assim, simples. Se fosse simples, se fosse simples, dava todo, Pois todo é, mundo mas já a tava dica lá. é essa. A primeira coisa, se você tem uma ideia, abra o edital, olha o currículo dos professores e veja onde eles estão, o que eles estão fazendo, para você não inventar de escrever uma coisa que Não de tem nada cara a eles ver. vão olhar e vai Uhum, dizer, não, não, isso aqui não serve para mim. uhum. Na verdade, segue, vamos dizer, a mesma linha de tudo que você vai fazer, né? Você vai querer, como a gente está falando aqui do podcast, você disse, se eu quero fazer um podcast, e quando eu fui pensar em fazer, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Olhar os outros podcasts, e tem muita gente que faz o podcast e mostra vídeos de como, é tanto que eu também fiz um vídeo de como é que eu fiz o meu, e para que a gente possa ir vendo, o que que eu preciso, como é que faz, tudo mais. Então a gente vai ali tendo aquela orientação de como você, para ter uma direção. Exato, exatamente isso. Exatamente isso. Embora que você ter uma referência Sim. sempre interessante, sempre importante. Então, se você não tem referência, procure uma. É, mas quando eu entrei, né, quando eu realmente, agora eu tenho uma mentoria, agora eu vou orientar. Mas eu também tive uma história toda por trás. Eu Uhum. passei, eu não era aprovada em mestrados, eu disse que fui reprovada 4 vezes, Sim. mas isso não me impediu de pagar disciplinas como aluno especial. Todo o programa, então se você tem interesse num programa de mestrado, você não conhece ninguém, mas você quer conhecer, você pode se inscrever como aluno especial. Tem Hum. seleções de aluno especial, você paga 1 ou 2 matérias e entra lá e começa a criar as suas amizades. Esse como o povo diz, network, né? Faz o Network, é network essa ali. palavra que eu queria. Muito bem, Ah, muito bom, muito bom. Porque ah, assim você começa a conhecer as pessoas, às vezes ela é amiga de alguém e te dá uma ideia ou ajuda da sua ideia. uhum. Então é muito importante isso. É sempre bom porque então, como o que você está falando serve também para todas as áreas, sempre, né? Se Todas. você não tiver um network na área que você quer, você nunca vai chegar em canto nenhum. Exato. Porque quando você se forma, vamos dizer, como advogado, você precisa trabalhar um pouco na área, vamos dizer, você vai para um escritório, e aí naquele escritório tem outros advogados, e tem uma causa aqui, uma causa ali, um cliente ou outro. Aí os advogados, eles têm muito daquilo na hora que ele não pode fazer tal serviço, ele passa para outro. Da Exato. mesma forma, eu, como locutor, né, no meu trabalho de locutor, também acontece muito isso. Quando a gente conhece mais locutor, mais serviço a gente tem, porque muito locutor ele recebe uma ligação, um querendo um trabalho, e aí ele diz, olha, David, olha, ligaram para mim, eu não vou poder, vai tu. Aí quando eu também não posso, eu ligo para outro, vai tu. Então a gente sempre fica ali naquela. O network ele é muito importante para todas as áreas aí para a Exato. gente. Exatamente. Porque eu comecei meu network sendo aluno especial. E, Entrava no mestrado, fazia uma disciplina, depois em outra aprendia mais um pouquinho. Aí assim eu fui ganhando experiência e conhecimento com várias pessoas. nesse caso, quando você entra como aluno especial, essas matérias que você faz, elas ficam sendo válidas Ficam. Se você, se por você exemplo, entrar no se mestrado? você entrar naquele curso, Hum, porque eu paguei, acho que, disciplinas especiais em três mestrados diferentes, mas eu hum, entrei em um. Então, quando sim, eu entrei naquele, eu já tinha pagado uma disciplina, então nem precisei mais pagar ela. Então, eu aproveitava sim. sim. Então é bom que a pessoa sempre faça. O Já faça importante, naquele que você mais ou menos quer. sim, porque aí você vai já aproveitando o conhecimento e, na verdade, já diminui o seu tempo do seu mestrado, né? O Exatamente. mestrado dura quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Sim, Que então, pode ser prorrogado por mais um pouquinho, mas o ideal é que você termine nos dois. hum, 2 anos. E aí são várias matérias ou só No quatro? primeiro ano, não. Você tem 1 ano de disciplinas. É um Uhum, ano. Então, você vai pagar aí mais ou menos. Isso varia muito de mestrado para mestrado. Então, uhum. sei lá, umas 10 disciplinas no máximo. No máximo. No mestrado todo? No mestrado todo. Sim. Você paga
vou dizer, umas 10 disciplinas, Então, no quando máximo. você fez uma, ainda tinha 9 para fazer. Ainda tinha 9 para fazer, é. E aí, no último, o segundo ano é o ano que você vai organizar a sua dissertação, né? Que é o seu trabalho, Uhum, aquele projeto que você entrou é o que você vai transformar numa dissertação. uhum, E nem sempre a ideia que você entra é a ideia que você consegue concluir a dissertação. Às vezes muda, porque quando você entra, o orientador, ele te dá outra ideia, ou ele uhum. quer que você faça outra coisa. Então, eu digo sempre para os meus alunos, não importa se esse projeto ele vai continuar, o que importa é que ele vai ser aprovável. Sim. A gente escreve um para ser aprovado. E esse projeto, quando você faz esse projeto, ele é algo que tem que acontecer ou é só um projeto como um trabalho? Porque Não. assim, eu estou perguntando porque quando eu fiz faculdade de marketing, Hum, quando eu fiz faculdade de marketing, a gente tinha uma coisa chamada, eu não lembro mais como era, mas é um TCC, é, né? isso. Só que o da gente não era TCC, porque a faculdade de marketing, ela é o que? Ela é tecnólogo, né? Acho que é tecnólogo, que é 2 anos. Uhum, Então, você não faz TCC no tecnólogo. Tem um nome diferente. Mas aí a gente faz dois, né? Em vez de fazer um TCC, a gente faz dois desse negócio aí. E a gente fazia um projeto, e o nosso projeto, por exemplo, no marketing, era a gente montar uma empresa. Então, a gente montava aquela empresa, fazia toda a estrutura, em tudo que a gente aprendia no marketing, e montava aquela empresa, e entregava aquele projeto, que seria isso. Mas não significava que a gente ia abrir aquela empresa, a gente só uhum. fazia todo aquele projeto. E nesse caso aí, que você falou que é aprovável, é só também um projeto ou é algo que tem que seguir em frente? Não, quando a gente escreve o projeto, a ideia é que ele possa se materializar, ele possa realmente acontecer. Sim. Porque ele tem que ter o principal de um projeto, outra dica. Hum, É a metodologia, é dizer como você vai chegar ali, como você vai começar, como você vai fazer tudo e chegar no resultado final, sim. certo? Se você vai executar isso, vai ser de acordo com o seu orientador. Se ele disser, não, vamos fazer isso mesmo, ok. Uhum, Então, o projeto, sim, ele pode ser executável. Ele pode acontecer, ele pode se materializar. Mas também hum, pode acontecer o contrário, ele pode ser esquecido e fazer um novo, sim. certo? Então é igual o nosso também. Porque, por exemplo, a gente montava lá um restaurante e a gente podia fazer aquele restaurante ou não. É. Até porque se a gente chegasse lá e decidisse, olha, vamos mesmo montar e fazer o negócio acontecer, sim. Se não, era. Isso. A diferença é que eu faço sempre com meus alunos, o primeiro encontro é um diagnóstico situacional. O que que é Uhum, isso? Eu pergunto para eles em que é que eles trabalham, o que é que eles gostam, e a uhum, partir dessas ideias, eu chego e mostro, olha, a gente pode criar essa ideia, esse objetivo, porque cada projeto ele começa num objetivo. O que é que eu quero? uhum. Aí esse objetivo tem que se desenrolar em mais três. Os três objetivos específicos. Talvez você lembre isso, um objetivo geral e objetivos específicos. Sim, a gente tem. Quando a gente faz esses trabalhos da faculdade, existe toda uma lista. Eu fiz isso aqui em 2012, acho que quando eu terminei a faculdade em 2014, foi. Mas eu 2000, posso te dar um exemplo mas didático, aí que eu você vai relembrar. não lembro muita Pronto. coisa. Quando você começou o podcast, o seu objetivo geral era o quê? Construir um podcast, Sim, certo? E quais seriam os seus objetivos específicos para que esse podcast desse certo? Comprar um microfone, montar um estúdio, sim. Aí tinha que deixar a fazer. iluminação ok, já tem três passos. Esses seriam os seus específicos. Sim, É isso. entendi. Como você vai escrever isso na metodologia? Eu preciso fazer isso, assim, assim, comprar Hum. isso. O orçamento é tanto, tem orçamento também no projeto. Eu lembro muito que tinha aquela parte de visão, né? Como toda empresa tem, a visão, missão, aquela Porque coisa também você estava se que tinha tratando de que uma empresa, né? No caso formar de uma um empresa. projeto acadêmico, ele tem que ter uma introdução, os objetivos, um método e um resultado esperado, que é o que você espera que aquele trabalho realmente aconteça. Na verdade é bem lógico, né? A sequência que você está falando aí, porque realmente quando você faz, tem que ter ali a introdução e tem que saber qual é o objetivo. No meio disso, você vai saber exatamente qual é o meio que você vai utilizar para chegar a esse objetivo final. Exato. Então, Só que a maioria das pessoas que nunca tentaram, ou até já tentaram, elas se perdem aí nessa sequência. Embora uhum, seja algo, como você disse, é lógico,
Tem muitos livros de metodologia. Uhum. É só ler que você vai ver lá, ah, uma introdução tem que ter isso, isso e isso, o método tem que ter isso, isso e isso. Mas como você vai deixar aquilo à sua cara? Sim, E como você vai deixar que aquilo que é a sua cara, alguém queira, que seriam os professores? tem também isso aí, né? Entendeu? Por isso que você quer a mentoria. É igual. Por isso que você precisa de uma mentoria. Agora, você falando disso, eu lembrei de um programa que eu assistia, as pessoas mais jovens, talvez até você não vai lembrar, é, mas pode lembrar, Tá chamando de Roberto, não, de Nova. você. Eu posso ser velho, né? Estou dizendo você, não, talvez não lembre. Roberto Justus tinha no Uhum. começo dos anos 2000 um programa que agora eu esqueci, que ele dizia assim, você está demitido, acho que era o Ah, eu tenho o aprendiz, o aprendiz. aprendiz, Eu lembro, sim. né? Passava. E ele, Uhum. e ele ensinava muito essa parte aí, né? De que você, da sua missão, da sua visão, de que você tinha que ter um objetivo, e as pessoas muitas vezes, e ele tinha que comprar, assim, as pessoas que estavam lá precisavam vender a eles os projetos que eles tinham. Isso. Se ele não comprasse, aquela pessoa estava demitida, Isso. né? Então aí Exato. chegava lá no final do programa, alguém ia dizer, você está demitido. É engraçado que Então, eu uso essa analogia, mas eu não aham, lembrava do aprendiz de Roberto Justo. Agora você falou, eu vou usar isso nas minhas aulas. é, né? Porque a mentoria tem uma parte onde eu treino os alunos, depois que passa da aprovação do Uhum, projeto escrito, tem a parte da entrevista, sim, que é onde o candidato vai explicar aquele projeto para a banca. A uhum, banca tira dúvidas, pergunta, ela quer conhecer aquele candidato e sim, principalmente se ele participou da escrita desse trabalho. sim, Porque a mentoria ela serve para orientar. Você aprende a escrever, você desenvolve, você escreve, mas você também vai aprender a falar, a vender. Porque tem a que, entrevista é uma venda, não é eu dizer, ah, eu sou isso, sou aquilo. Não, não. Você tem que saber o que falar para que a pessoa olhe para você e diga, menina, eu quero esse menino para mim, desse jeito, entendeu? é. É isso. Na verdade, já puxando para o lado da venda, né? Porque eu também, além do locutor, eu também sempre fui na área das vendas. E venda é tudo. Sim, Em todas as áreas você precisa se vender. Precisa estar vendendo você e o seu, assim, a sua profissão, o que que você vai levar, agregar àquela empresa que você está querendo. Quando você vai para uma entrevista, você já está se vendendo. E a cara diz, exato. "Ah, eu não quero ser vendedor, não." Mas aí, quando ele chega numa entrevista, ele vai ter que se vender primeiro para entrevistado, para fazer qualquer outra coisa. E é onde a maioria dos candidatos ficam. É, Eles são reprovados, sabe por quê? porque eles não são bons vendedores. Não são bons vendedores. Porque Uhum, uma das características humanas é não saber falar de você. uhum, Você não coloca para fora os seus pontos positivos, aquilo que você domina, aquilo que você tem mais, sabe, exacerbado dentro de você, com a sim, sua voz. sim. Você tem o poder da voz. Então, quais são os poderes que você tem que você pode colocar ali na hora de uma banca para olharem para você e dizer, eu quero ela. Exatamente. E a dica agora, essa dica aí que eu acho que eu vou fazer uma mentoria sobre passar em entrevistas. Eu passo Ótimo. em todas as entrevistas que eu vou, eu passo. Sempre, eu teve um amigo meu que disse, "David, eu já sabia." Quando eu cheguei na entrevista, já sabia, já passou. Porque normalmente eu vou para a entrevista, eu não deixo muito o entrevistador falar. Porque se ele falar, ele pode me derrubar em alguma coisa, né? Então eu que falo, ele quer saber sobre mim, então eu vou falar sobre mim, isso, falar sobre minhas experiências. E eu tenho que ter propriedade em falar de todas as coisas que eu vou fazer. Olha, eu trabalhei em tal lugar, eu fiz isso, isso e isso. Eu fiz assim, e você começa a falar de si. Eu gosto de ser assim. Quando eu tive um problema em tal empresa, eu fiz isso, isso e isso para resolver. Então, eles querem saber isso. Normalmente, eles vão perguntar: olha, se você chegar numa situação em que você precisa resolver um problema tal, o que você vai fazer? Você já tem que. Então, quando você fala mais, aí eles não têm muito que. No final, eles dizem sempre: não fiquei com nenhuma dúvida, não. Aí pronto, já. Quando eles dizem não fiquei com nenhuma dúvida, não, É eles já. diferente no mestrado, na seleção, viu? Né? Para uma entrevista. Você tem alguns minutos, geralmente você tem 10 minutos para falar do seu projeto e depois a banca tem mais 10 para perguntar. Isso. Então eu vou dar a dica que eu dou na hora que eu estou treinando os meus alunos. Sim, Se você não sabe responder de cara, porque você fica nervoso quando a primeira pergunta sai da boca de um professor. sim, Então você sim. já fica assim, professor.
Você poderia repetir, por favor? Acho que eu não entendi muito bem. Esses breves segundos, enquanto o professor vai pensar em falar com outras palavras, que agora ele vai usar as palavras fáceis, porque ele Sim, usou as difíceis na primeira vez, viu? sim. Então, e agora ele vai tentar falar uma linguagem coloquial para você entender. Você já vai conseguir responder com mais propriedade, vai estar Uhum, menos nervoso porque a pergunta foi repetida, sim. certo? Você ganhou tempo para se acalmar e ele explicou melhor e você vai conseguir responder bem melhor do É. que de primeira para você não ficar, ai, eu tô nervoso, me desculpa. Nunca faça isso, né? Você Aham. disse aí que Não, tem o sim. poder, eu juro que você nunca disse isso. Ai, eu tô nervoso, Não, não, não tem nem pra quê. né? E quando eu vejo, quando eu tô na entrevista, porque muitas vezes você vai para uma entrevista que outras pessoas estão participando junto, né? E é pior, assim, para as outras pessoas é pior, porque elas ficam assim, eu tô aqui disputando com essas pessoas, eu tô fazendo a entrevista junto com elas estão ouvindo. Hoje em dia acontece muito isso porque a gente faz entrevistas online, né? E aí você tá online ali numa sala com várias pessoas e as pessoas ficam escutando a entrevista Perfeito. das outras. Tocou num ponto importante. E aí, essas entrevistas, as pessoas ficam, ah, não, é porque eu tô um pouco nervosa, eu esqueci isso, aí você já olha assim, essa daí já não vai ficar. Exato. Você já começa a saber que você mesmo na sua mente começa a eliminar as pessoas que sabe Porque que não se vai do ficar, início porque você tá inseguro, imagina do desenrolar é exatamente do isso. caminho, você vai ficar pior. Aham, Então ninguém quer ninguém inseguro. O professor não quer aluno inseguro. é. Érica, eu queria falar um pouco, e o meu interesse, eu até vou trazer outras pessoas aqui, nisso que eu vou falar, eu tenho interesse em atingir as mulheres, Sim. e atingir elas de forma positiva. Por quê? Aqui eu trouxe, acho que até hoje a única pessoa que veio de mulher foi uma cantora que já foi Miss, certo? Na área profissional, eu gosto muito de envolver as mulheres, de saber exatamente eh, e até mesmo chamar a atenção para que as mulheres elas possam acreditar em si mesmas, para que elas possam seguir suas vidas. Hoje em dia, eu acho muito assim, como é que eu posso dizer? Aquela pessoa que, eu vou depender do marido, eu vou depender dos pais, eu vou depender, e sempre o depender, né? Eu gosto de levar para as mulheres esse desejo de independência. Porque independente de estar com o marido, independente de ter os pais ou não, ela precisa ser uma pessoa que ela tem autonomia em sua vida. E quando eu chamei você, é porque eu conheço você há uns anos e você sempre foi a pessoa autônoma. Chegou aqui, sua família mora ainda no interior, você veio para cá e você tem a sua vida, né? Exato. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até mesmo se quiser falar lá de como é que foi lá no interior e Uhum. para chegar aqui, a dificuldade, as dificuldades que passaram, os prós e os contras, você fala um pouco sobre isso. Tá, é bem longo, mas eu vou tentar Ótimo. ser um pouco mais breve na sequência dos Nossa, sim, fatos, né? certo. Então, antes de tudo, eu fiz faculdade para ser professora. Eu era professora de física, lá no meu interior, era Sim. concursada também nessa Para época. pedagogia mesmo? Não, era física. Você fez Física e física. ensino médio. Ah, sim, Eu lidava com jovens, adolescentes. Ensino sim. médio. Primeiro ano e terceiro ano eram as turmas que eu mais dava aula. Então a física é física mesmo, não era a educação física, Não, né? licenciatura em física. Licenciatura em física, É, certo. isso. E aí, eu não me reconhecia naquele local, sabe? Então, Uhum, se alguém que tá escutando agora vai ficar pensando também, eu nunca me reconheci onde eu nasci. Era uma sim. cidade pequena, eu tinha pais super amorosos, passei muita necessidade, muita dificuldade, mas nunca passei fome, Uhum, mas tive uma infância bem difícil. Mas isso nunca me desmotivou. Eu sabia que eu queria mais, só que eu não sabia o quê, né? Porque quando você mora no interior, você não tem uma visão de futuro e naquela época não tinha internet, então eu não podia nem sonhar com algo que hoje a gente vê na TV, vê na uhum, internet. Hoje você sonha com uma casa se você vê. Hoje você sonha com um carro porque você vê. No interior, sua visão, e antigamente, né, anos 90 que eu nasci, era uma visão assim bem pequenininha do mundo lá fora. Mas uhum, aí, com esse passar do tempo, eu fiz a faculdade depois de enfermagem, e aí passei no concurso para vir morar em Natal, mas eu sempre queria mais. A minha mãe, ela é dona de casa e também é agricultora, trabalhou muitos anos ajudando meu pai na agricultura.
Então, assim, eu via ela muito dependente, sabe, do meu pai. Embora ela era uma excelente gerente de casa, ela Sim. gerenciava todas as contas, finanças e tudo. Então, eu fui Uhum. aprendendo com ela a ser essa mulher forte, essa Uhum. mulher gerenciadora da minha própria vida. Sim. Embora ela não ganhasse o dinheiro, mas ela estava ali gerenciando tudo. Ela sabia organizar tudo muito bem. Então, a minha mãe era uma gestora maravilhosa do lar, mas era gestora. E isso, na verdade, acontece com muitas mulheres. Elas são maravilhosas dentro de casa. Eu já fui casado, né? E assim, quando você está com uma mulher, e as mulheres ela têm muito isso, elas conseguem administrar mais as coisas. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, por trás de um grande homem Tem sempre tem sempre uma um grande grande mulher. mulher. Porque realmente as mulheres ajudam muito você a crescer, a, a frear no momento certo, a acelerar no momento. Então, elas têm uma visão muito diferente. E é isso que eu gosto, porque as mulheres elas têm essa oportunidade de levar isso tanto para casa para o mercado de trabalho, né? Exato, exatamente isso. Aí essa vontade também, eu sempre escutava a minha mãe falando, né? Não seja dependente, não seja dependente. E aí eu tentava alguma forma, aí viu as oportunidades foram vindo, né? Eu sempre fui muito de estudar, ajudava muito. Uhum. Estudava na lamparina, porque nessa época não tinha Sim. luz. E quando tinha, meu pai ficava brigando pra conta de energia, tava bem cara. Então tem Então essa parte. eu estudava com a lamparina assim do lado, mas aí fiz faculdade, fiz duas faculdades, depois fiz mestrado. Fui aprovada em alguns concursos aí, hoje eu tenho dois, graças a Deus. E eu nunca parei, Uhum. porque eu quero construir uma família ainda. Você tem Sim. filho, mas eu ainda não. É um desejo meu ter família, ter filho, Uhum. sabe? E para mim, eu dar uma boa condição de estudo mesmo, sabe? Eu estudei Uhum. em escola pública, não desmerecendo, pelo contrário, mas eu tive muita dificuldade e até mesmo de prestar vestibular na época, Enem, porque a minha base de ensino médio foi bem deficitária, foi bem ruim mesmo. Sim. Então, Uhum. se eu tivesse uma condição melhor de ter estudado em um cursinho, É. No seu caso, pelo menos você teve ainda a oportunidade de eu estudar tive, que enquanto os meus pais os não seus pais tiveram. lhe deram a oportunidade. Isso. No seu caso, e aí no meu caso, eu já tive que fazer faculdade já quando eu tinha 30 anos, olha só. Por quê? Porque quando eu tinha é, é, 17, 18, 19, 20, não existia condição nenhuma e não existia nem programa de governo, não existia nem faculdade, quase não existia faculdade. Hoje em dia, cada esquina é uma faculdade com É, vários nomes diferentes, né? E oportunidades a mil para você entrar em qualquer faculdade hoje em dia, exato, né? exato. E eu tinha aquela coisa, não tinha estudado bem no ensino fundamental e médio, não tinha aquela de chegar e dizer, porque era só o FRN ou não. Pobre era só isso. Ou você estuda e passa na UFRN, ou então não passava. E aí eu tive que fazer quando eu tive condição de pagar já com 30 anos. Né? Ótimo, ótimo, É. ótimo, ótimo. Não, eu pelo menos tive essa oportunidade de estudar, né? Mas aí, Isso. pra fazer faculdade, eu tive que ralar, né? Porque Sim, quem tem pagava que. as contas já era eu mesma. Sim. Porque meus pais, como eu lhe disse, era da agricultura e minha mãe era dona de casa. Uhum. Então, eles não tinham condições de me manter na faculdade. Então, eu tive que ralar, né? Então, eu já aprendi aí a ser vendedora. Então, eu vendia várias coisas. E aí, então você É, também já foi já vendedora? fui vendedora, já vendi acerola, Olha. goiaba, feijão verde, entendeu? Já apoiei algodão. Ai, então a pessoa. Aprendi a bordar, crochê, essas coisas para fazer paninho de prato, para vender, sabe? De casa em casa, de porta em porta. Sim, Fazia a unha, sobrancelha, cabelo, para ter o dinheiro da segunda-feira de passar na faculdade, né? De passar a semana na faculdade. sim, entendi. Então, trabalhava no final de semana até, fazendo Então, várias coisas. quando as pessoas pensam, foi fácil, realmente não foi, né? Não, não foi Chega, fácil. chegando aqui até Ainda mais aqui. sair do interior, de Açu, uma cidade Sim, pequena, relativamente pequena, onde eu sim, tinha um conheço. conforto, assim, eu tinha minha família, eu já tinha emprego, eu já tinha uma vida consolidada e mudar de tudo para vir assumir um concurso em Natal como enfermeira, né? Uhum. E na minha cabeça, Em que ano você veio de lá pra eu cá? vim em 2016. Sim, Em 2016. junho de 2016 foi quando eu assumi o concurso na universidade. Uhum.
E aí eu vinha com o propósito de ser aprovada no mestrado, você acredita? Sim. Porque lá em Açu não tinha faculdades que eu pudesse vislumbrar um mestrado, só tinha na Universidade Federal, na UFRN. E eu sabia que se eu viesse para cá eu faria. Assim eu fiz. Uhum. Quebrei a cara? Quebrei. Demorei quatro seleções para passar? Demorei, porque eu não tinha mentoria. Mas eu não conhecia ninguém que era mentora para ensinar como se aprovar. É como o povo diz aqui, a palavra foi na tora, né? Foi na tora. Quebrando a cara. Só você aprender com alguém que já viveu. É só chamar Érica Galvão na mentoria, né? Poxa, tenta quando você quiser. Ó, vou chamar Não você tem para jeito. montar. Olha, é- fazer um podcast de mentoria, na verdade, hoje em dia o podcast ele sempre é voltado para tudo que você, se você quiser colocar um nicho, eu faço mais as profissões, né? Gosto muito de trazer pessoas das profissões assim, para que elas possam falar das profissões dela. Mas você faz um podcast aqui falando só sobre a sua, você pega um nicho daquelas pessoas que querem, se interessam pelo aquele assunto, né? Exato. Eu trouxe um rapaz aqui na parte da literatura, eu falei para ele, olha, tu fizer aí um podcast, falar só sobre a literatura, todos os livros, cara, é mais de centenas de livros que ele já leu. Acho que ele lê 60 livros por ano, sei lá quanto. Então, tipo, o cara mastiga a literatura. Eu digo, tu vai falar aí sobre literatura. Porque aí quem vai fazer um mestrado, quem vai fazer a faculdade mesmo, né, que tem que fazer ali as partes escritas de falar dos livros, o cara quer saber, tu já fez um resumo daquele livro ali, ó. É, Né, não Machado de exato. Assis, ou sei lá o que precisa para fazer um vestibular, um Enem, uma coisa assim, a pessoa já estuda ali com o seu resumo no que chama de quê? Eu esqueci, resenha, né? É, Que resenha. é a resenha, né? Isso. Isso. E, É que você pode usar para fazer argumentos de redação, você também pode usar para fazer referencial teórico, né? Das suas dissertações ou teses. isso. Qualquer autor. Você pode. Pronto, então é sempre assim, para você iniciar, quiser fazer um podcast, quiser, a gente vai dar uma, a gente vai dar para você uma mentoria de como fazer o seu, o seu É, podcast. é. Sim, então você chegou em Natal 2016, é, é, tentou fazer as 4 vezes e passou em uma delas, Foi. Isso, certo? na última. Passou nas últimas, na Mas, última. sim, mas passei. E Pa- aí, durante o mestrado mesmo, quando eu estava concluindo, que eu já disse, eu estava conversando com você antes, eu disse Sim, que fazia de graça as sim, orientações, dava as ideias, até formatava o trabalho das pessoas por um valor irrisório. sim, Aí, quando eu terminei o mestrado e que eu já tinha aquela vivência que eu tinha pagado disciplinas especiais em outros mestrados, sim, eu disse, eu tenho capacidade de ensinar qualquer pessoa a fazer isso. sim, E aí, no início, é um pouco difícil, porque olha, ser mulher é um pouquinho difícil, tá? imagina. Ser mulher, você às vezes acaba passando por algumas situações um pouquinho indelicadas, né? Sim, Mas, graças a Deus, como professora, e ainda mais dona do meu próprio negócio, né, com a mentoria, é um pouquinho difícil. Assim, eu nunca passei por uma situação constrangedora. Mas de vez em quando tem alunos que às vezes vêm para você e não acreditam no seu potencial. Então, sim, se você vem para uma pessoa já descrente dela, não venha, é certo? verdade. Porque quem tem que estar descrente de você sou eu. Por isso que eu faço uma avaliação de diagnóstico, eu faço. Para poder Uhum, avaliar quem é meu aluno. Aquele aluno que eu sei que vai se esforçar e aquele aluno que eu sei que não vai se esforçar. sim. Porque o que não se esforça, ele não vai ter um bom resultado. E se não tiver um bom resultado, também não é bom para você. Não é bom para mim. Porque, Embora eu deixe sempre muito claro o que é responsabilidade minha e o que é responsabilidade sua. uhum, As atividades são distintas. Eu te ensino assim, te oriento assim, depois eu corrijo. Se não tiver bom, eu digo de novo até você conseguir fazer. Dou minhas pinceladas, dou minha orientação, tenho um roteiro e modelo para qualquer tipo de escrita. Qualquer coisa que você quiser, eu tenho um modelo. sim, Então, com o modelo é muito mais fácil, né? Referencial sempre é é sempre o caminho. verdade. Mas sempre eu passo assim, às vezes, aquela situaçãozinha chata. Se você não acredita, não venha. Uhum, Porque eu tenho várias aprovações em diversas áreas. sim, Em diversas áreas, não só na enfermagem, como eu disse que sou enfermeira, mas em medicina, em matemática, em contabilidade, em advocacia.
em várias, todas essas áreas. todas essas áreas. Então, isso já, Porque metodologia, um projeto é metodologia. sim, É isso que eu domino. Eu te ensino isso, a pegar a sua ideia, colocar uma metodologia em que você consiga fazer que aquela ideia saia do papel, seja sim. executável. É Uhum. isso. É só saber, você já sabe o caminho, a pessoa que quiser saber o caminho, ou ela vai na tora também, como você um dia fez, Exato. né? Aí você demora algum tempo, mas talvez você consiga, ou não. É, E o detalhe é que existe. você vai entrar verdinho no mestrado. E se você passa pela mentoria, você já tem outra cabeça. Você não Sim, entra mais verde, você já entra um pouco mais maduro. sim, você Porque já você entende já um pouco mais. sabe o que é aquilo, você sabe o método que você vai usar, você não vai ficar alheio nas aulas, você vai ter uma noção bem antes. Sim. Então, é a parte mais importante de você, é aquela coisa, quando você tem uma noção antes daquilo, é até alguma coisa que a gente sempre ouve, você quer uma profissão? Converse com pessoas daquela Isso, profissão, para que exato. você possa chegar e saber se realmente é o que você quer e se é realmente o que você quer, veja se é realmente o que você pensava, né? Para que aí quando você chegar lá, você também não chegar lá, como você disse, verdinho, sem saber para onde vai, o que que vai fazer, aquela coisa. Exato. Já teve, falando nisso, pessoas que desistiram de fazer porque perceberam que não era isso que queria, ou não, elas já chegam lá na ideia fixa. Não, não, não. Todos que entraram, Sempre e sempre desenvolveram, sempre conseguiram chegar. na hora. Sempre. É, sempre. E aí, quando você começou, você disse, tem a dificuldade, tem aquela coisa. Como é que você começou a pegar os primeiros alunos? De onde você captou as Ótima. primeiras pessoas? Como é Ótima isso? pergunta. Ótima pergunta. A primeira coisa, gente, é a divulgação. Divulgação é a alma do negócio, né? Sim, Então, eu transformei o perfil do Instagram, coloquei lá os meus serviços, certo? sim. E comecei a falar isso nos stories direto, tá, 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 tá. E aí começaram a vir as primeiras críticas, né? Até no meu Uhum, próprio ambiente de trabalho, eu escutava: sim, ai, Érica, olha, se tornou mentora acadêmica, kkkk. sim. Ai, gente, eu comecei a rir com isso. Esse primeiro dia foi um baque. Então, se vocês escutarem comentários indesejáveis e que soa como ruins, não desista, é porque você está no caminho certo. Com Porque se certeza. você está incomodando, você está no caminho certo. Aham, Então, eu comecei a divulgar mesmo e vieram as primeiras pessoas. sim. Vieram primeiro pessoas de pós-graduação, que estavam terminando os TCCs, esses foram os primeiros que eu peguei. Aí eu queria experiências para poder divulgar os primeiros aprovados. Então, o que foi que eu fiz? Eu convidei a minha contadora, Sim, essa para você, viu, amiga, que até hoje ela é minha aluna. Aí a minha contadora tinha uma ideia, ela sempre quis ser aprovada no mestrado. Então eu peguei o sonho dela, trabalhei no sonho dela e ela conseguiu a aprovação. sim. Então, hoje Então a sua tinha a minha contadora primeira já é aprovada, mestre na área mestre em dela. contabilidade, né? E aí precisava de mais. Quem é que eu chamo agora? Minha irmã. Minha Sim. irmã queria muito fazer mestrado Sua em irmã gêmea. Sua matemática. irmã gêmea. É, Parece demais. minha irmã é professora de matemática, ela também queria crescer na profissão, e quando a gente tem mestrado, a gente tem uma visibilidade maior mesmo, Sim, principalmente nas instituições privadas de ensino. E aí também comprei o sonho dela, e olha, ela não conhecia ninguém na Universidade Federal, ela não conhecia ninguém, que ela não tinha feito faculdade lá, ela sim, não tinha professor, ela não tinha ideia, ela não tinha nada, ela só tinha um sonho. sim. Com esse sonho, nós transformamos numa ideia, colocamos para uma orientadora lá, ela adorou essa ideia, então ela foi aprovada e com nota máxima. Foi Olha com aí. nota máxima, que no dia da entrevista ela saiu chorando, dizendo que não ia ser aprovada, e Aham, poucos dias depois ela me ligou: ah, eu fui aprovada com nota máxima. Então, perfeito. mais uma. Quando eu divulguei aquilo, começou a vir. E o boca a boca é o meu maior network, é o minha maior divulgação. E nessa área existe muito, né? Porque assim, uma pessoa que ela tá fazendo ali pro mestrado, ela já tem uma classe que ela estudou, vamos dizer, né? Ela estudou com várias pessoas em uma Isso, classe. isso, Ela vai dizer, as pessoas, olha, tu tá entrando no mestrado, como é que tu fez? isso. Aí ela diz, olha, Sempre. mentoria de fulano, Isso. mentoria de Sempre, fulano. sempre. Todo dia, graças a Deus. Porque agora já fazem o quê? 5 anos, né? Acho que já faz 5 anos que eu já tô com
de 4 para 5 anos que eu tô na mentoria, com a EG Mentoria. sim. Então, sempre chega alguém que diz assim, eu vim por causa de fulano. Sim. Fulano me indicou você. Então agora Então, a sua propaganda é realmente agora o boca a boca. é o Tá boca certo. a boca. Uhum. Mas tem um aluno em muitos lugares desse Brasil que É, me encontra no Instagram através dos meus rios. e é. É, Então, no caso, você dá mentoria para pessoas também à distância. sim, porque a mentoria ela funciona toda remota. Hum, São aulas via Meet, ficam gravadas. sim, Eu deposito no Drive, a pessoa tem acesso a esse sim, Drive, é uma parte exclusiva para ela, porque muita gente às vezes fica com medo. E se meu trabalho vazar? E se meu trabalho isso? Não, porque é uma parte exclusiva sua. Só você tem acesso com seu sim. e-mail. Eu e Uhum. você. Se não for você, sou eu. É. Aí então, quem mexeu é você ou é a pessoa, né? Exatamente. Ah, entendi. E para tudo isso que você faz, como é que você se descobriu para poder fazer, organizar isso? Porque assim, fazer a mentoria, ensinar tudo bem, mas aí É, depois você tem que saber como é que eu vou fazer como é que é, as aulas no Meet e tudo mais, e guardar, gravar, deixar no isso. Drive e tudo mais. Como é que Foi assim. alguém ajudou? Teve? Foi um trabalho de formiguinha. Uhum. Eu tinha a ideia. Eu sabia que eu era uma boa professora. E Sim. eu sabia o que eu queria ensinar. Mas como montar isso? Primeiro, Uhum. como eu vou vender? Como é que as pessoas vão comprar? Então, eu fui estudar como vender em plataformas online. Sim. Primeiro ponto. Estipular um valor e colocar numa plataforma para facilitar a vida do cliente. Uhum. Segundo, como ter acesso a essas ferramentas que hoje a gente dá aula remoto? Porque isso, minha mentoria veio bem no meio da pandemia. Sim. Então também a pandemia me ajudou, porque as pessoas antes davam valor só a aulas presenciais e elas passaram a dar valor a aulas remotas. Sim. Então, a partir daí vieram os veículos de comunicação virtuais que a gente grava aula, né? Meet, Zoom, que são mais usuais. Sim. Então, aprendi a gravar no Meet, aprendi fazendo aulas mesmo. Eu comprei alguns cursos, viu? Eu Sim. investi muito dinheiro antes de colocar tudo aquilo Em ali. prática. Embora no início era uma coisa mais não tão madura. Então eu fui começando, eu usava o Meet e tudo mais, mas não tinha plataforma para vender. Às vezes eu não gravava as aulas, os roteiros, nem todos os roteiros de metodologia estavam prontos. Então isso foi com o tempo. Então eu descobri um curso sobre como gravar as aulas que eu comprava. Como montar a estrutura disso. Eu comprei vários livros Sim. de um cara que é o meu mentor. Sim. Aí Ele hoje. é o meu mentor. Comprei livros dele, cursos dele, para poder ter acesso a essas ferramentas mesmo, de dar aula, de gravar, de Uhum. vender, de precificar. E também, principalmente, livros que me trouxeram a noção de como inspirar essas pessoas, Uhum. meus alunos. Porque os meus alunos chegam com um sonho, mas não é só eu ensinar eles a escrever algo, mas para que eles despertem dentro deles que eles são alguém importante, Sim. que eles têm uma história, que essa história precisa ser contada e que ele precisa colocar esses pontos e enaltecer, porque se você não tiver autoestima, você também não é aprovado. Sim. Baixa estima atrai baixa estima. E as energias que estão, você vai atrair o quê? A desaprovação, não a aprovação. Então essa parte aí também É existe. coaching. Existe um coachzinho, Existe tem que sim, existe existir. muitos. Tem eh, aquela coisa do aluno ali tá meio cabisbaixo, não sei o que, eu vou apresentar isso aqui, Claro. você chega, ei, acorda aí. Claro, hoje mesmo eu estava formatando um trabalho de uma dissertação de uma aluna minha, porque eu não só tenho mentoria para você querer ser aprovado no mestrado e no doutorado, não. Mas se Uhum. você tiver já no mestrado e no doutorado e está precisando de orientação para terminar sua dissertação e sua tese, que é o trabalho de entrega final, eu também faço esse serviço, né, de orientação. Uhum. E aí hoje eu me emocionei porque a dedicatória dessa aluna tinha um parágrafo para mim Olha aí, que eu inspirava, que motivava, e isso é para mim é gratificante, com certeza, transformar a vida de alguém. exatamente. Então, com certeza, você faz um trabalho ali e eu fui professor há muitos anos, só não fui professor mas eu fui professor na igreja.
Então, eu entendo essa parte aí, porque quando você ensina alguma coisa a alguém, quando você está ensinando alguma coisa a alguém, você está levando um pouco de você para aquela pessoa, né? E quando aquela pessoa recebe de verdade aquilo que você passou para ela, e aí depois ela retorna com uma vitória da vida dela, com até uma dedicatória a algo que ela reconhece aquilo que você fez, assim, você ganhou mais do que o dinheiro, né? Exato. Do que você, do que você fez. E outra coisa que eu queria perguntar, você fala muito sobre o, você faz mestrado e doutorado. Uhum. Você já fez doutorado? Ainda não. 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 Doutorado não está nos meus planos. Sim. Está outro tipo de doutorado nos meus planos, mas eu não Uhum. vou contar agora porque não. Certo. São planejamentos. Embora eu também as pessoas me fazem essa pergunta: como você Isso. orienta doutorado sem ter doutorado? Exatamente o que eu ia Porque é perguntar. metodologia. Isso. Eu ia perguntar isso porque não que eu duvide da sua mentoria sobre doutorado, mas é para que as pessoas que ouvem, que estão com essa mesma pergunta, elas imaginem, peraí, por que que eu vou confiar numa pessoa que não tem doutorado para me ensinar a chegar no doutorado? Exato. Existe a sua metodologia de uma forma diferente. Você não foi, mas você sabe como chegar Sim, lá. é o mesmo projeto. Uhum, O projeto de um mestrado e um doutorado, o que que ele muda? Geralmente no de doutorado ele tem uma tese que tem que estar clara. Logo no final da uhum, introdução tem que ter embaixo dos objetivos você tem que dizer, a minha tese é essa, eu vou defender esse ponto de vista. uhum. Já no mestrado, no projeto de mestrado, você tem que ter um problema, uma pergunta que você quer responder. Não precisa ter uma tese para defender. Sim. É diferente. Então é mais questão estrutural, Uhum, sabe? E outra diferença muito grande é que no doutorado você tem que ter um autor base para você criar um referencial teórico e comprovar aquela sua tese, afirmar ou negar ela. Então, sim. assim, é metodologia. É só metodologia. Eu não preciso ter Uhum, doutorado para ensinar, até porque seria a mesma coisa que você poderia fazer a mesma associação. Eu sou enfermeira e eu oriento outras pessoas de outras áreas. Por que não orientar? Por que que eu tenho a capacidade de orientar outras áreas? Se eu sim. só sou formada em enfermagem física, Porque, no geral, o que você faz é só a metodologia. metodologia, eu consigo Uhum. pegar qualquer ideia que você tiver, um tema que você goste, uma área que você goste, e transformar isso É um em projeto. um problema e esse problema virar um projeto. Porque Entendo. isso é metodologia. É uma Isso. regra. Então, Érica, me fala agora sobre futuro. Qual o futuro da EG Mentoria? O que você está esperando agora daqui para frente? E quais os seus projetos para crescimento, né? E tudo mais, desenvolvimento. Olha, agora, agora não, né? Vai demorar um pouquinho ainda, Sim. alguns meses. Transformar esses encontros que hoje eu tenho individuais com os alunos em um curso, na verdade, um Sim. curso gravado, né, com o passo a passo para você construir e deixar o mínimo de reuniões possíveis, sabe? Esse contato tete a tete que eu tenho com todos os alunos, porque tem mentoria de 4 encontros, mentoria de 8 encontros, depende do pacote que o aluno ele deseja e pode, né? Uhum. Então eu quero reduzir porque eu tenho outras, a empresa vai crescendo e Sim. aí você vai tendo que dar conta de muita coisa, né? Sim. E aí eu quero transformar essas várias reuniões que eu tenho hoje em menos reuniões, realmente mais tira dúvidas, encontro em grupo, as reuniões individuais vão ficar um pouquinho mais Sim. restritas, digamos assim, viu? Porque, né, vai crescendo a empresa e eu sou a cabeça dessa mentoria. Então, talvez reuniões em grupo seja o futuro da mentoria. Não que vai Certo. acabar as individuais. Sim. Não, você não vai. Quando você faz uma reunião em grupo, e esse grupo tem pessoas de diversos cursos diferentes, né? Ah, você pegou uma pessoa de direito, vai pegar um contador, vai pegar uma enfermeira, e aí é só a metodologia ou como é que é isso? Como é que você consegue? Então, por exemplo, se o encontro for para criar objetivos, porque os encontros são definidos a cada etapa do projeto, né? Sim. Criar uma problematização, que é a introdução, criar os objetivos, criar o método. Então,
se eu estou criando objetivos, eu vou pegar exemplos de duas ou três áreas distintas e vou passar a atividade. Sempre depois de uma aula tem as atividades, Sim, onde eles vão pegar a partir daquele modelo, adaptar a ideia deles e tentar reescrever aquele objetivo, só que com a ideia dele. E sim. aí depois eu vou lá e faço a correção Uhum. individual e mando para cada um. Então, no caso, você vai conseguir, vamos dizer, fazer uma turma de 5 alunos, por exemplo. Isso, Faço a turma de 5 alunos, esses 5 alunos assistem uma primeira aula que vai falar sobre um geral, isso. e aí eles vão tomar aquele exemplo, fazer o exercício, e aí é que vem A a correção individual. individual. Isso. Entende? Exato. Então, Porque aí você. você passa todas as informações que você tem para passar sobre aquela parte do projeto, e aí Uhum. eles recebem a orientação e vão tentar fazer. E Sim, depois eu venho para a correção individual. Porque hoje eu atendo individual. Ensina você, depois ensina fulano a mesma coisa, depois ensina a outra pessoa a mesma coisa, quando eu poderia juntar todos e ensinar de uma vez. isso mesmo. E, no geral, o seu trabalho sempre vai ser mais a mentoria para essa área, né? Para ensinar para só pessoas que querem doutorado e É, mestrado. mestrado e doutorado. Não trabalho muito com TCC, Uhum. porque não é minha praia, não é minha praia. Não trabalha muito, mas trabalha. Mas trabalho, trabalho. Quando alguém Nunca quer fazer, neguei ninguém que venha aperreado, quero orientação para fazer meu TCC. Nunca neguei, sim, aí você nunca vai lá neguei. dar É, orientação. dou sim, sim. Porque TCC geralmente são revisões, a gente faz artigos de revisões, Uhum. é um trabalho mais simples, realmente. Sim, Mas que quando você está saindo da graduação, você está bem verdinho. sim, Então, às vezes requer muito mais atenção. E como o meu tempo é bem restrito e eu tenho quantidade de horários para que eu sempre pegue esse aluno, quando eu termino com ele, eu posso pegar outro. Eu atendo sozinha hoje, né? sim. Então, eu tenho um pouquinho de limitação de tempo e horário. Então, se eu abrir para tudo e para todos, Uhum. eu não vou conseguir ser boa naquilo. Isso. Então, eu afunilo para mestrados e doutorados. Pronto, você falou, eu atendo sozinha hoje. Tem algum projeto para futuro você preparar pessoas para ajudar você nesse. Isso, não sei se para me ajudar. Ajudar que eu digo assim, Mas eu, você, vamos dizer, contrata mesmo pessoas, sim, não, mas eu você tenho, treina eu aquela tenho, eu pessoa e. tenho, eu tenho duas pessoas que fazem o trabalho braçal, formatação, Sim, a leitura e organização do texto, essas partes assim mais burocráticas, digamos, eu tenho pessoas para fazer isso. sim, Mas eu também, no futuro, eu pretendo que não seja só ensinar você a ser aprovado, mas ensinar pessoas que façam a mesma coisa que eu. sim, Cada um no seu nicho. Então eu sim, posso, você não precisa fazer como eu faço e orientar várias pessoas de diversas áreas diferentes. Você pode orientar pessoas só da só da sua sua área. área. Uhum, Isso. Se você é enfermeiro, se você quer atender sua enfermeira, você vai ter um nicho. Se você é pedagogo, você tem um nicho da educação. Se você é contador e quer ensinar outras pessoas da área uhum, de exatas, você também vai poder. uhum, Então, você pode trabalhar só na sua área, não tem problema algum. entendi. Então realmente é algo que são projetos que você, só quem está dentro consegue ter as ideias mais corretas para poder fazer da forma certa, né? Parabéns por você estar Obrigada. realmente chegando sempre nos seus objetivos, né? Galgando sempre, como eu digo, eu gosto muito quando vejo mulheres tendo sucesso naquilo que faz. Claro, os homens também, né? Mas aí a gente sabe, aquela coisa da luta da mulher, de chegar a conquistar o seu espaço, não por feminismo, por isso, por aquilo, por dizer que é sexo frágil, aquilo, mas porque todas as pessoas, eu acredito que todas as pessoas precisam serem independentes de tudo. E os homens, eles sempre já foram forçados a serem independentes. Então, homens, ele já, né, tem aquela coisa, nasceu, é você que vai trabalhar, é você que vai fazer. E as mulheres não são tão assim. Existe ainda, em 2024, muitas mulheres que elas são praticamente criadas como antigamente, você só vai saber fazer as coisas de casa, e aí não prepara os pais. Existem muitos pais que ainda não preparam as pessoas. A sua mãe, como você disse, ela estava ali, mas ela não queria a mesma coisa para você, né? Ela queria que você crescesse, desenvolvesse. Hoje, você disse que você tem as suas irmãs também,
que assim como você também cresceram e cada um bateu suas asas para um lugar diferente, né? Então, parabéns por isso. E quer falar alguma coisa final para poder finalizar? Eu quero agradecer, né, por estar aqui falando para inspirar outras pessoas, mulheres como eu. A maioria das minhas alunas são mulheres, então vamos sempre nos fortalecer. As mulheres precisam ver que elas têm espaço, que elas podem, mesmo com as adversidades, elas também podem ser grandes, tão quanto qualquer outra pessoa. Isso mesmo, parabéns. Então, muito obrigado por aceitar o convite e logo mais podemos ter outro bate-papo. Não é? Isso mesmo. Até mais, pessoal. Aproveita, já deixa o like, deixa seu comentário também. E vou deixar aí o link, né, do Instagram da Érica Galvão, da É, mentoria, para que vocês que se interessarem também, vai lá conhecer o trabalho dela e já se inscreve também no nosso canal.